Você lê para sua criança? Você acha isso chato? Você se diverte? Assista esse vídeo para você entender o quanto é importante. A criança pequena tem direito à literatura. A literatura para os pequenos provoca, encanta e convida. É muito importante que a gente leia desde sempre para as crianças. Quando a gente lê para uma criança pequena, é importante que a gente demonstre e que a gente sinta realmente o prazer e o encantamento que o livro oferece. Com isso, a gente está trazendo inúmeros aprendizados para essas crianças e trazendo a curiosidade da literatura. Além disso, a gente também começa a mostrar para as crianças que a escrita tem uma função. E ao longo do tempo eles vão perceber. Se eu leio o livro e você lê o mesmo livro e as palavras são repetidas, tem algo que está registrado ali naquele livro que vai despertar curiosidade. Por que eles falam sempre as mesmas palavras quando estão mostrando um livro para crianças? Além disso, os livros oferecem mundos diversos e começam a trazer para as crianças possibilidades de compreensão do mundo ao nosso redor. Então, existem muitas formas de literatura infantil que trazem para nós e para as crianças assuntos de interesse das crianças a partir dos momentos do desenvolvimento. Então, tem livros de repetição, nos quais as crianças conseguem aprender aquelas palavras e trazer a previsibilidade daquele texto, né? Ela já sabe o que vai ser dito. Tem livros de acumulação, em que as crianças vão entendendo que se repete uma certa parte, na página seguinte vai se acrescentar algo a mais. Os livros imagem, os livros só de imagem ou livros álbum, como alguns chamam, são livros também muito importantes, porque a imagem conta uma história, mas deixa uma abertura para a criação da criança ou de quem está lendo, né? Como que você lê um livro de imagem? Você não precisa falar palavras necessariamente, você compartilha as imagens do livro com a criança, aquilo é uma história, e a criança aprende muito e pode criar em cima daquilo. Você pode até conversar sobre as compreensões que a criança tem do livro. Você vai trazendo um encantamento do mundo literário para as crianças, isso faz uma diferença enorme no futuro também e no dia a dia, né? Os livros sobre sentimentos, por exemplo, são formas muito fundamentais da criança ir aprendendo a nomear os sentimentos dela, né? Muitas vezes os sentimentos são nomeados pelos adultos que estão por perto, e isso é necessário, porque a criança está conhecendo aquilo que ela está sentindo, mas a literatura ajuda bastante, porque conta uma história, né? Então, a criança que está com raiva, vem muitas vezes aquele sentimento é representado por uma cor, o que traz um pouco dessa multissensorialidade que é importante para a criança, né? A intensidade de uma cor, muitas vezes, tem a ver com a intensidade daquele sentimento, e aí a criança vai se identificando com aquela história, então ela vai entendendo que aquilo ali é raiva. Então são livros bastante importantes também. E temos que tomar cuidado também com a diversidade dos livros que a gente oferece para as crianças, né? É importante a gente notar, ou a gente poder mostrar para as crianças essa diversidade tal qual é do mundo, né? Então poder trazer livros que tenham personagens diversos, tenham personagens brancos, negros, indígenas, de outras culturas. Isso faz muita diferença para que a criança possa entender que o mundo é esse, né? Que o mundo tem essa diversidade. É perigoso a gente não se atentar a isso, porque se a gente mostra livros com personagens sempre brancos, por exemplo, a criança, quando vê um livro com personagem não branco, estranha. E a gente está ensinando o que para a criança com isso, né? Então é importante a gente manter essa diversidade do mundo na literatura que a gente oferece para as crianças também. Então, gente, aqui, por exemplo, tem alguns exemplos de livros muito bacanas e muito difundidos. Por exemplo, O Bem Lá no Alto é um livro que muita gente tem, é um livro de acumulação e ele, além de ser uma graça de história, ele tem esse teor da acumulação que é muito curioso para as crianças, porque ele vai trazendo um ritmo, uma previsibilidade, então a criança já sabe o que você vai falar e uma curiosidade pelo que vai vir depois. Fora a relação com as palavras que se repetem, que vão ampliando o repertório e trazendo essa curiosidade pelas palavras mesmo, né? Alfabetização. O Chupim, por exemplo, que é um livro do Itamar Vieira Júnior, maravilhoso, com ilustrações da Manuela Navas. É um livro lindo, é um livro, uma obra de arte, inclusive, e é um livro que traz personagens negros vivendo uma narrativa. O que eu acho importante trazer para vocês, apesar de estar aqui esmiuçando certos conteúdos pedagógicos por trás da literatura, é que o que é mais fundamental
na literatura para as crianças pequenas é ser uma fonte de fruição, uma fonte de prazer. É as crianças entenderem que ali é uma viagem na imaginação e na entrada de outros mundos. E isso elas entendem com as histórias e com o gosto que você vai ler para elas, né? Isso faz toda a diferença. Bom, falamos sobre a importância da literatura, falamos só um pouquinho. Se você tiver dicas de livro ou quiser dicas de livro, coloque aqui no comentário que a gente vai responder para vocês ou comentar os livros que vocês indicarem. Se você quiser saber mais, se você tiver comentários, sugestões, por favor, deixa aqui que a gente vai responder para você. Curte, compartilha e faça a inscrição no nosso canal. Muito obrigada!